Levítico capítulo 18, estaremos lendo do versículo 1 ao 5. Quem tem Bíblia, pegue sua Bíblia. Diz assim o texto: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nós queremos louvar a Deus por essa porção bíblica, por essa palavra. E eu quero ministrar essa noite sobre o tema Vivendo Diferente do Mundo. Esse é o assunto que nós queremos ministrar essa noite, Vivendo Diferente do Mundo, baseado nesse texto que acabamos de ler, Levítico capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. E nós vemos aqui, a partir do versículo 3, que Deus diz assim a Israel: Não fareis segundo as suas obras, segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos. É Deus falando ao povo de Israel que eles deveriam viver de forma diferente do Egito, deveriam viver de forma diferente daquela forma pecaminosa que eles viram no Egito, da forma como o Egito vivia, e também deveriam viver diferente da forma como as nações, ou da forma como os povos que habitavam naquela terra chamada Canaã, da forma como eles viviam. Então, Deus está dizendo: vocês vão esquecer das obras que vocês aprenderam, ou das obras que vocês viram no Egito, e vocês sabem que a forma como o Egito vive, e vocês também não vão imitar as obras do Egito, e nem as obras dos povos pagãos que habitam dentro da terra na qual eu estou levando vocês. Porque os irmãos sabem que Deus colocou Israel na terra de Canaã, mas a terra de Canaã era habitada. Então Deus foi trazendo juízo sobre aquelas nações e tirando as nações da terra e ao mesmo tempo colocando Israel dentro da terra de Canaã. Deus disse: mas vocês não vão imitar também a forma pecaminosa de viver das nações que vivem na terra na qual eu colocarei vocês. Essas nações, tanto o Egito como as demais nações pagãs que estavam ali em volta de Israel quando Deus os colocou na terra prometida, essas nações elas serviam a vários deuses. Eram nações politeístas. E esse povo, essas nações, praticavam coisas abomináveis ao Senhor. Nações que viviam segundo o seu coração, nações sem Deus, nações em trevas, nações que viviam não na luz. E a gente vê Deus trazendo essa ordenança a Israel. Só que antes de Deus ordenar isso a Israel, Deus fala aqui no versículo 2 o seguinte: ele diz: Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes. E aí Deus vai dizer: Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está aqui trazendo ao povo a sua autoridade. Ele está dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. E é interessante que antes de Deus dizer isso, Deus já tinha tirado o povo do Egito.
Deus já tinha se revelado a um ancião, um velho, Moisés. Enviou Moisés, Arão, Miriam, tirou Israel do Egito com mão forte. Operou grandes milagres. Deus já tinha revelado a sua graça, a sua bondade, o seu amor, a sua pessoa. Estava agora revelando a sua vontade àquele povo e dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. Para lembrá-los também de que a prática da idolatria do Egito e a prática da idolatria das demais nações, aquilo era abominável, porque os deuses que aquelas nações serviam não eram deuses, porque nós sabemos que Deus existe e é somente um, o Senhor Jeová, que se revelou a Israel, o Senhor Jeová que se revelou à humanidade. Ele disse: eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus. E aí Deus vai dizer: vocês não vão fazer, vocês não vão viver, não vão praticar as obras que o Egito pratica. Vocês não vão viver da forma como os povos dentro da terra na qual eu colocarei vocês vivem. Porque na verdade Deus já estava tirando o povo pagão da terra de Canaã por causa das suas abominações. E Deus estava entregando aquelas nações na mão de Israel, claro que para cumprir a sua promessa, mas também para executar juízo sobre aquelas nações. E aí Deus vai trazer essa ordenança ao povo dizendo: vocês vão viver de maneira diferente. E veja bem, quando Israel entrasse na terra de Canaã, Israel iria descobrir que o povo que habitava ali naquela terra era um povo terrivelmente imoral, assim como era o povo do Egito. Deus disse: vocês estão saindo de um lugar onde o povo vivia conforme o seu coração, em busca dos prazeres, na sua idolatria, mas vocês vão entrar também numa terra, e eles iriam descobrir que o povo daquela terra, de Canaã, na qual eles adentrariam e tomariam, era um povo terrivelmente imoral. Por isso Deus disse para eles: Deus os advertiu e disse: vocês vão se separar, vocês vão se santificar. Santificar no sentido de se separar dos costumes desses povos, das obras desses povos, das práticas, da forma de viver desses povos. Vocês vão se santificar, vocês vão se separar, vocês vão viver de maneira diferente daqueles povos. Aí você vê Deus dizendo isso aqui no versículo 3. O tema da mensagem aqui é vivendo de maneira diferente do mundo. E a sociedade em que nós vivemos, eu quero que você atente bem para isso. A sociedade na qual nós vivemos não é diferente. Se a forma de viver do Egito era ímpia, e das nações ali em volta de Israel, ímpia, desagradável, abominável a Deus, a forma de viver, porque é assim que o homem vive distante de Deus. Não é diferente a nossa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade, numa sociedade, onde o mandamento mais espalhado, mais divulgado, mais ensinado, mais ouvido é proibido, proibir. Esse é o mandamento dessa sociedade. Eles dizem: é proibido proibir. Se levantam contra a autoridade, não aceitam a proibição, não aceitam a ordem, não aceitam o mandamento. Vivemos nessa sociedade onde não existem mais absolutos morais. É interessante, eu estava assistindo um vídeo outro dia, e aí um professor na sala de aula o aluno dizendo: olha, é errado alguém roubar um celular e tal. E o professor dizendo: não, mas ele estava roubando, isso ali é uma espécie de trabalho dele.
de um aluno: professor, mas como é que é uma espécie de trabalho se é errado? E ele disse: mas quem foi que disse que é errado? Um professor, uma faculdade, dizendo para a classe que roubar um celular o ladrão é uma profissão. Ser ladrão hoje é uma profissão. E o aluno foi discordar do professor e disse: mas isso é errado. E o professor disse: mas quem foi que disse que é errado? Quem foi que estabeleceu isso como errado? Vivemos numa sociedade onde não existem mais absolutos morais. E quando a gente fala de moralidade, quando a gente fala de mandamento, de ordem, de bom senso, do bem, alguém diz: mas quem estabeleceu essa ordenança? Quem disse que isso é moral ou imoral? Vivemos numa sociedade onde não existem mais absolutos morais. E a atitude predominante é a atitude do vale tudo. Vale tudo. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser, o corpo é meu, as regras são minhas. Sou livre. E em nome da liberdade, na verdade, uma libertinagem, os homens vivem da forma como quer. Essa é a sociedade que nós vivemos. Assim era a sociedade, assim era o povo também, de onde Deus havia tirado Israel do Egito, e o povo da nação, daquela região, daquela terra na qual Deus colocaria Israel. Deus está dizendo: vocês vão viver de maneira diferente da forma pecaminosa como vive o Egito e as demais nações dentro da terra na qual eu colocarei vocês. Vivemos numa sociedade hoje, não é diferente, uma sociedade que vive pelo instinto. Vive pelo instinto. A palavra da moda, ou o sonho de consumo desse ser que hoje parece ser bestializado, é sexo. E o homem, pelo instinto, como um animal desembestado, sempre busca tudo o que se faz hoje. O final a intenção é, nessa sociedade distante de Deus, nesse mundo de pecado, o sexo. Uma sociedade que incentiva, em muitas ocasiões, a pedofilia, o aborto e as mais variadas distorções do sexo. O errado, eles chamam de certo, e o certo, eles estão chamando de errado. E Deus, antes de falar com Israel, disse: olha, Israel, eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus traz aqui a sua autoridade para que o ser humano compreenda aqui, para que nós venhamos compreender que nós estamos aqui porque Deus nos fez. Ele é antes de todas as coisas. E como Criador, Ele tem uma vontade soberana para as suas criaturas, para a sua criação. Então o homem, não cabe ao homem discordar, duvidar, dizer: mas por que isso? E Deus diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele é Deus. Ele não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Então ele, como Criador, ele que criou o ser humano, ele sabe o que quer, ele tem a sua vontade, estabelece os seus mandamentos, mas os homens vão de geração em geração, vivendo de maneira diferente. Mas para os filhos, porque essa é a linguagem, fala aos filhos de Israel, mas para o seu povo, Deus tem um mandamento diferente, dos estatutos que o negócio, a forma de viver é tão estranha, tão distante, tão estabelecida, que Deus vai chamar de estatutos.
Os estatutos de Deus são diferentes dos estatutos do mundo. Nós precisamos atentar para isso. E entender que o pecado tem as suas consequências. O pecado tem as suas consequências. E as consequências são desastrosas. Olha aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo aqui. O pecado tem as suas consequências. E as consequências do pecado são desastrosas. Deus não é um tirano que diz, não faça isso, ou como que sem ter uma razão para aquilo. Quando Deus diz, não pule o muro, é porque Ele sabe que do outro lado do muro uma serpente pode te picar. E se Ele diz, não faça isso ou faça isso, é porque nós fomos criados com um propósito de viver para a sua glória. E quando o homem foge dessa vida que glorifica a Deus, ele erra o alvo, ele está vivendo fora do propósito. E os mandamentos de Deus revelam a vontade de Deus para o ser humano. E as consequências do pecado são desastrosas. O mundo vive no pecado e entende que pode transgredir os padrões de Deus, os padrões morais de Deus. Eu quero que você olhe para cá, eu quero que você escute isso. O homem sem Deus, essa sociedade, ela entende que pode transgredir os padrões morais de Deus, padrões absolutos, que são desde que o homem foi criado e vai permanecer, porque Deus permanece o mesmo. As gerações podem mudar, mas o homem pensa que pode viver de maneira diferente, pode transgredir os mandamentos, o padrão moral de Deus e escapar sem as suas consequências. Mas uma hora, o mesmo pecado que o homem pratica, o encontrará. O mesmo pecado o encontrará. Então, isso aqui é muito forte. Há um alerta de Deus para nós. Você que é cristão, a igreja que está aqui me ouvindo, precisamos atentar para isso. O pecado é um senhor violento. Mas cedo ou mais tarde, a conta chega. E quando nós falamos sobre pecado, quando nós falamos sobre viver para Deus, nós estamos falando de assuntos que influenciam, que determinam, que adentram as portas da eternidade. Você consegue me entender essa noite? Porque o ser humano tem a tendência de olhar para as coisas que são somente aqui e entender que se finda aqui e olhar simplesmente com uma perspectiva terrena. Mas Deus olha com uma perspectiva eterna. Precisamos viver de maneira diferente do mundo. Essa é uma palavra de Deus para todos os seus filhos. Essa é uma palavra de Deus para o seu povo. Essa é a vontade de Deus para os nossos dias. Eu estava meditando que uma das propostas do diabo, quando tentava Jesus no deserto, foi dar a Cristo as glórias do mundo, se Jesus, ajoelhado, prostrado, adorasse a Ele. O mundo vive em busca dessas glórias, e essas glórias que são entregues pelo próprio diabo. Você que está me ouvindo aqui nesta noite, a vontade de Deus permanece a mesma. E a mesma coisa que Deus disse para Israel, esse princípio permanece. Vocês vão viver de maneira diferente. Vocês não vão fazer as obras do Egito, nem viver conforme os estatutos das nações na terra no meio da qual eu farei vocês habitar. Vocês não vão olhar para elas. Elas não serão o vosso padrão. Escutem o que eu estou dizendo. Eu sou o Senhor. Eu sou o vosso Deus. Essa é a vontade de Deus para nós em nossos dias. Pois Deus permanece o mesmo, a sua vontade ela permanece perfeita, boa e agradável.
E o mundo, eu quero que você atente para cá, e o mundo ainda permanece o mesmo, caído e vivendo segundo o príncipe das trevas. Como ser cristão? Porque de geração em geração, os que são de Deus, os que são chamados por Deus, alcançados por Deus, que vivem para Deus, vão enfrentar essa luta. E o padrão de Deus permanece, dizendo: sejam diferentes, vivam diferentes, porque vocês são novas criaturas, uma nova vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de falar, uma nova forma de viver, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O mundo permanece o mesmo, o padrão de Deus permanece o mesmo, porque estão aí todas as propostas do diabo para tentar afastar o homem, a mulher, de viver segundo a vontade de Deus. A Igreja de Cristo, nós vamos já fazer a leitura aqui de um texto, ou de alguns textos, mas eu quero dizer aos irmãos que a Igreja de Cristo, ela deve ter, atente para cá, veja bem, a Igreja de Cristo, ela deve ter essa mesma postura. A Igreja de Cristo deve ter esta mesma postura, de viver de maneira diferente do mundo, porque essa é a vontade de Deus. Irmãos, o negócio está feio. Olhe em sua volta. Veja como está o mundo. Mas eu quero que você escute essa noite a palavra de um Deus que permanece o mesmo, dizendo: vocês vão viver de maneira diferente. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa palavra permanece a mesma. Não tem como ser crente, não tem como ser igreja e viver da mesma forma que o Egito, viver da mesma forma que as nações pagãs, viver da mesma forma que o mundo vive. A Igreja de Cristo deve manter essa postura de se separar. Atente bem. A Igreja de Cristo deve manter essa postura de se santificar. A Igreja de Cristo deve manter essa postura de uma vida transformada, porque foi alcançada por uma graça transformadora. Essa postura de ser luz em meio às trevas. E de glorificar a Deus com o seu viver. A Igreja de Cristo deve manter essa mesma postura, de viver diferente do mundo, exatamente como Deus disse a Israel, advertiu a Israel, ordenou a Israel que vivesse diferente das nações em sua volta e da forma como o Egito vivia. Eu quero que você leia comigo segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. A vontade de Deus é essa, ela permanece a mesma. Essa palavra é para nós, para os nossos dias. Essa palavra é para mim, é para você, cristão. Essa é a palavra de Deus. Você está ouvindo aqui essa noite. Como estamos vivendo? Devemos viver de maneira diferente do mundo. O texto aí de 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um crente com um incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. E como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E Deus continua dizendo: pelo que saí vós do meio deles,
separai-vos. Olha a palavra de Deus. Diz o Senhor: e não toqueis coisa imunda. Eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não tem como ser cristão, ser crente, ser povo, ser filho. Deus diz: primeiro faça isso. Se separe, porque luz não tem comunhão com as trevas. Se separe. Não toqueis em nada imundo. Isso aqui é uma linguagem que o apóstolo vai utilizar no Antigo Testamento, mas que fala dessa necessidade de vivermos uma vida santa, de não compactuarmos com o pecado, de não vivermos em pecado. E ele vai dizer: façam isso, e eu vos receberei, e vós sereis para mim filhos e filhas. A igreja deve manter essa mesma postura, porque não importa o que o Paulo Freire diz, não importa o que os astros da música brasileira dizem, da música mundial, os grandes atores, as grandes empresas, as propagandas, as big techs, as grandes redes, não importa o que elas dizem. O que importa é o que Deus diz. Há um alerta de Deus para nós, de que o homem, a mulher, a criança, o cristão, o ancião, o crente, deve viver de maneira diferente do mundo. Esse é um alerta de Deus. É a palavra de Deus. Desse Deus que permanece eternamente. Desse Deus que é o único Deus. Desse Deus que é Senhor. Precisamos atentar para isso. Existe muita gente que está barateando a graça e vivendo de qualquer forma. Eu quero que você pegue sua Bíblia no texto ainda de 2 Coríntios, mas veja o capítulo 7, o versículo 1, que diz assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Essa é uma palavra que dói. Essa é uma palavra que dói, que é estranha, que é incômoda aos ouvidos de muita gente hoje em dia. A palavra santidade. Porque estão mudando, ou entendem que podem mudar a vontade de Deus e viver de qualquer maneira, e que isso é lícito, que Deus vai me aceitar assim, eu viver dessa maneira porque Deus é amor. Esse Deus é o Deus que diz: vocês devem se separar, se santificar no temor de Deus, se aperfeiçoar em santidade, viver de maneira diferente do mundo. Isso aqui é doutrina, é palavra, é vida, porque é a palavra de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Moças que novinhas ainda, novas, bem novas, já passaram pela mão de vários homens. Atrasadas são as moças que ainda não perderam a virgindade diante dos olhos desse mundo. Porque na televisão, na música, na arte, aonde se propaga a cultura, esses tabus que eles chamam os mandamentos de Deus de tabus, estão sendo quebrados, precisam ser quebrados, porque viver esses tabus é ser atrasado. A prostituição está sendo abraçada como algo normal. As filhas recebendo namorados em casa e o pai não diz nada e vivem como casados. O adultério cresce, o divórcio cresce. Há uma frouxidão moral. O pecado cada vez mais aceito. As músicas que fazem mais sucesso são as músicas mais imorais possíveis. As que falam de sexo, as que falam de drogas,
de um estilo de vida louca, de vida louca. A moda agora é ser vida louca. Eu quero saber quantos juízes, quantas cortes, quantas autoridades, quantos magnatas serão suficientes para reunidos com a sua autoridade, com a sua glória, com a sua... E quantas pessoas na sua imoralidade serão capazes de alterar o mandamento do Senhor? A questão é que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente entende que aquilo não é para a gente. Muitas vezes a gente tem pessoas que fazem da Bíblia uma concha de retalhos. Não, isso aqui está para trás, isso aqui é para agora. Geralmente aquilo que lhe apraz, aquilo que é pertinente, aquilo que não o confronta, aquilo que não quebra, aquilo que não o humilha, aquilo que não o esmiuça para o transformar, essas pessoas rejeitam. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. Isso aqui é a Bíblia. É Deus que está dizendo. É Deus que está dizendo. Os pregadores podem até negociar pela fama, mas Deus jamais negociará a sua palavra. E os pregadores que negociarem a palavra terão de enfrentar um dia um justo juiz e pagar pelos seus atos. Porque, irmãos, foi pago um alto preço pela redenção da humanidade. O pecado não é brincadeira. O pecado é coisa séria. E Deus continua dizendo, vocês devem viver de maneira diferente. E quem disse isso? Quem foi que disse que isso é errado? Aí tem gente que diz, não, isso aí é... Já tem crente hoje com medo de dizer, não, é a Bíblia que diz. Porque a tentativa é calar a boca desses que dizem, isso não é coisa de Deus, foi Deus que disse. Quem foi que disse que é errado? Foi Deus que disse. E quem disse que é assim? Foi Deus que disse. E por que ele disse? Porque ele quis. Porque ele é Deus, porque ele é Senhor. E ponto final. Eu quero que você pegue sua Bíblia. No texto de Efésios. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 1, que diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas, aqui vivam diferente. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, por mais que a mídia e a televisão ensine, a sexologia ensine, e diga, não, tem que experimentar mesmo, tem que, antes do casamento, tem que fazer um testezinho e tal, para saber se presta mesmo, se é bom ou se não é. Por mais que se aplauda a fornicação, mas está aqui o texto dizendo, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora eu pergunto, está na Bíblia? Está na Bíblia? Vamos tirar? Foi Deus que disse? Ele velará pela sua palavra? E aí continua, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Olha aí, porque na internet está cheio de até teólogos, cheio de palavras vãs, para iludir o povo. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus, o quê? Seus companheiros. Não sejais participantes com eles. Não participem das mesmas coisas que eles participam. Deus está dizendo, vocês não vão praticar as mesmas obras que o Egito pratica.
nem viver da mesma forma que as nações em sua volta vivem. Não sejais seus companheiros. Ou seja, não pratique, não seja participantes com eles. Texto de Colossenses, pegue sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. A partir do versículo 1. O crente tem que viver de maneira diferente. E não se envergonhe de viver de maneira diferente do mundo. Não é ser bocó, não. E tem gente que acrescenta coisas à vida cristã, costumes e práticas que são estranhas à palavra de Deus. Mas isso aqui é vida diante de Deus, é uma vida rendida à graça, ao Espírito Santo, de obediência à palavra de Deus. E não tenha vergonha de viver em santidade, porque isso é mandamento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ter o rosto bonito, os olhos verdes, ser formada, você pode fazer sucesso, ter milhões de seguidores. Eu quero saber se você está obedecendo a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra. Diz assim um texto, Colossenses 3, a partir do versículo 1. Porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, está dizendo, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Olha aqui, mortificai, pois, os vossos membros sobre a terra. É a mesma coisa que dizer, exterminai as vossas inclinações. Mortificai as vossas inclinações carnais. Quais elas? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos. De quê? A desobediência. Versículo 7. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Versículo 8. Mas agora, você que é crente, que está me ouvindo, cristão, mas, olha o que a Bíblia está dizendo, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Precisamos viver de maneira diferente. Se você pegar a sua Bíblia, no texto de primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, como é que o mundo vive? Seguindo a concupiscência da sua carne, os desejos da sua carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos seus olhos, desejos malignos dos seus olhos. E a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para...
permanece para sempre. Você consegue sentir essa palavra arder no seu coração? Essa palavra é vida. Somos chamados a viver o propósito pelo qual fomos criados. Somos criados para viver para a glória de Deus e para termos comunhão com Ele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Volte lá para o texto de Levítico, capítulo 18. Esse texto de Levítico, capítulo 18, Deus está trazendo algumas ordenanças e mandamentos sobre casamentos ilícitos, relações sexuais ilícitas, uniões abomináveis. Mas nós ficamos com os primeiros versículos, que Deus está dizendo para o povo dele, os filhos de Israel, viverem de maneira diferente. E Deus não somente diz a eles para não fazerem as obras do Egito e das nações pagãs, mas Deus diz a eles que vivessem conforme a sua palavra. Vamos ler o versículo número 4, que diz assim, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Antes de ele dizer, não faça, ele disse, eu sou o Senhor vosso Deus. E depois que ele disse, façam, ele finaliza dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Não façam porque eu sou o Senhor vosso Deus. Façam porque eu sou o Senhor vosso Deus. Devemos viver de maneira diferente, seguir a palavra, viver a palavra. Viver de maneira diferente do mundo, meus amados, é viver a vontade de Deus. É viver de forma a agradar a Deus. É viver para a glória de Deus. É dizer sim para aquilo que Deus diz sim. É dizer não para aquilo que Deus diz não. Porque do contrário disso, se você disser sim para as coisas que Deus diz não, e se você disser não para as coisas que Deus diz sim, aí você está errando. Porque quando você diz sim para as coisas que Deus diz não, se Deus diz não faça, você diz sim, eu faço. Ou se Deus diz faça, você diz não, não faço. Viver a vontade de Deus é você dizer sim para aquilo que Deus diz sim. Dizer não para aquilo que Deus diz não. Viver de forma diferente, da forma pecaminosa como o mundo vive, é possível. Por que é possível? Porque nós temos a graça de Cristo. Olhe para cá. Nós temos a graça de Cristo. A graça. Daquele cordeiro que foi sacrificado. Quando Israel foi tirado do Egito naquela noite, Deus disse, vocês vão sacrificar o cordeiro e vocês vão pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. O cordeiro ali estava morrendo uma morte substituta, morte vicária. Aquilo apontava para Cristo. É possível por causa da graça. Porque a graça não somente nos liberta, a graça não somente perdoa os nossos pecados, mas a graça também nos transforma. E todo dia nos transforma. E todo dia vai nos transformando, vai trabalhando na nossa vida, vai nos santificando, vai nos fortalecendo. Essa graça nos dá força para vencermos o pecado. Essa graça que nos alcança para nos arrependermos do pecado. Quando no deserto, quando na caminhada da vida, quando na nossa vida nós caímos, falhamos, fracassamos, mas essa mesma graça que nos achou lá, que nos libertou lá e que vem nos santificando, que vem nos transformando, é a mesma graça que nos levanta, que nos renova, que nos transforma. O mesmo Deus que diz, santificai-vos, é o mesmo Deus que diz, eu sou o Deus que vos santifica. Existe um benefício de se viver de maneira diferente, de se obedecer a Deus. Está aqui no versículo 5, diz assim, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá por eles. É o benefício da obediência. E ele ainda finaliza dizendo, eu sou o Senhor. Fazendo-os, o homem viverá. O benefício da obediência. Vida em abundância. Fazendo-os, o homem viverá, é a mesma coisa que dizer, fazendo-os, o homem terá um futuro feliz. Será feliz.
Viverá aqui significa futuro feliz. Olhe bem aqui para mim. Os justos viverão, mas viverão pela fé. Pela fé. Em virtude dessa união com o próprio Cristo, com o Cordeiro. Porque lá estava Cristo. O Senhor estava na nuvem. Aquela rocha que que Moisés feriu, aquela rocha que Moisés feriu no deserto, era Cristo. O maná apontava para Cristo. O tabernáculo apontava para Cristo. Aquela serpente que foi levantada no deserto apontava para Cristo. Ali, os sacrifícios, as festas, apontavam para Cristo. Ali estava Cristo. A graça de Cristo é possível por causa de Cristo. A libertação foi possível por causa de Cristo. A nossa libertação da escravidão foi possível por causa de Cristo. E a nossa vida entregue nas mãos dele é possível por causa dele. Viverei por Cristo, por causa de Cristo, para Cristo, por causa dele. Não pela minha própria capacidade, mas porque eu me rendo a essa graça. É possível viver uma vida de obediência. De glória em glória, de fé em fé. Um dia chegaremos naquela terra. Naquela terra. Naquela terra. Bem-aventurados são aqueles que se santificam, que se separam, que escutam, que ouvem a Deus, que obedecem a Deus e que têm prazer na lei do Senhor. Porque quando nós conhecemos a Deus, quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Quanto mais nós o amamos, esse é o propósito. Por que fazer isso? Para agradar o meu Senhor, para agradar o meu Deus. Por que fazer isso? Porque eu amo o meu Senhor, porque eu amo o meu Deus. Tudo para a sua glória, tudo para a sua glória. Que essa palavra fique em teu coração. Essa é a palavra de Deus.